Olá a todos. Gostaria de apresentar para vocês uma teoria que desenvolvi de acordo com estudos psicológicos e espíritas e gostaria que ficassem até o final e me dessem sua opinião e perspectivas e novos conhecimentos e informações que pudessem colaborar com essa teoria ou refutá-la. Minha teoria tem como título Teoria sobre a conexão entre a memória espiritual e o inconsciente. Tenho a hipótese de que a memória espiritual e o inconsciente são, na verdade, a mesma coisa. Eu vou apresentar para vocês os motivos que endossam essa possibilidade. Segundo a teoria psicanalítica de Freud, é no inconsciente que mantemos todas as memórias, sentimentos e experiências que foram reprimidas. O inconsciente também percebe sinais e elementos nos momentos que nosso consciente não está prestando atenção, sendo que o inconsciente envia essas informações para o consciente de várias maneiras para que esses sinais sejam percebidos. Vale ressaltar que esse fenômeno é conhecido popularmente como intuição. No caso da memória espiritual, observei em meus estudos que ela é a memória acessada durante o desdobramento do corpo físico, ou seja, quando o espírito desprende do corpo durante o adormecimento e que não é acessada quando estamos acordados. Apenas uma pequena porcentagem da população consegue acessar. Entretanto, antes de nos aprofundarmos nessa compreensão, é necessário retomar alguns conceitos para que um espírito possa reencarnar em sua vida física. Ele passa por um processo de esquecimento de suas vidas passadas, ou seja, através de um processo desconhecido até o momento, os seres passam a não conseguir acessar de maneira livre e autônoma as suas memórias e conhecimentos sobre a vida espiritual e sobre suas experiências prévias. Não seria exatamente esse o processo da repressão na psicanálise? A repressão de memórias, sentimentos e situações que ficam armazenadas em um espaço da mente e não são acessadas de maneira livre e autônoma? Segundo o Espiritismo, somente a partir dos 7 anos o espírito volta a ter acesso a alguns dos elementos recalcados no processo de reencarnação, como, por exemplo, traços de personalidade, vícios, tendências, ações que surgem através de impulsos e entre outros fatores que precisarão ser trabalhados durante sua vida. É importante reforçar que a amplitude e profundidade do acesso a esses elementos irá variar de acordo com cada indivíduo. Além disso, também sabemos que durante o período em que o corpo está dormindo, o espírito transita e age na Terra e no plano espiritual, sendo que a memória dessas ações só é acessada durante esses desdobramentos, com a exceção de alguns seres que acessam essas memórias em qualquer momento. Desse modo, a memória dessas ações e trabalhos em nossos desdobramentos noturnos ficaria armazenada em que local? Seguindo a linha de raciocínio
desenvolvida, a suposição mais pertinente seria que essa memória ficaria armazenada no inconsciente, já que o acesso é restringido, e também porque lá ficam conteúdos que a memória consciente reprime. Tomando essa premissa como verdadeira, poderíamos dizer que, por estar armazenada no inconsciente, essa memória também mandaria sinais, imagens e compreensões para o consciente, através de sonhos, atos falhos, sensações e etc., para que o indivíduo perceba e compreenda ou realize alguma ação? Não seria esse o processo chamado intuição, de acordo com o que foi explicado no primeiro parágrafo? Outro elemento que precisa ser incluído neste estudo corresponde à psicose, e conhecida por alguns como esquizofrenia. Na teoria psicanalítica de Freud, falando de uma maneira extremamente sucinta, compreende-se que o psicótico não apresenta o processo psíquico do recalcamento. Na verdade, ele passa por uma cisão e separa do seu eu os conteúdos angustiantes. Assim, seu inconsciente fica a céu aberto e, consequentemente, esses indivíduos veem pessoas, animais, situações que outros não veem. Também escutam e sentem coisas que outros não sentem. Esses elementos seriam vistos apenas pelos psicóticos pelo fato deles estarem vivenciando algumas situações através da perspectiva do inconsciente, ao invés da consciente. Com essas informações, podemos compreender que o inconsciente do psicótico tem um acesso maior ao consciente, ou que o psicótico consegue acessar com a mesma facilidade o consciente e o inconsciente. Desse modo, se estiver correta a minha teoria de que o inconsciente e a memória espiritual são a mesma coisa, basicamente, o psicótico estaria vivendo a experiência terrena com acesso à memória da vida consciente e acesso à memória espiritual, ou seja, memória que está no inconsciente. Todavia, devido a algum fator, essas memórias não coabitam em harmonia em todos esses indivíduos e, consequentemente, geram desequilíbrios, confusões mentais e perturbações emocionais. Apenas alguns indivíduos conseguem fazer com que essas memórias coabitem de uma maneira equilibrada, minimamente equilibrada. É importante mencionar que o acesso desses indivíduos à memória espiritual não é completo, pois, apesar de não passarem pelo recalcamento na vida terrena, passam por ele no momento do reencarne. E isso, consequentemente, evita um acesso completo e profundo aos conteúdos inconscientes. Essa minha teoria definitivamente não está completa, entretanto, já nos permite diversas reflexões e questionamentos. Por isso, quero saber: você concorda com minha hipótese? Discorda de alguma parte? Escreva nos comentários seus argumentos.